A história do rei Davi não começa em um palácio. Ela começa no campo, no silêncio, longe dos aplausos. Davi era apenas um pastor de ovelhas, o menor entre seus irmãos, alguém que ninguém escolheria para ser rei. Mas Deus não vê como o homem vê. Enquanto as pessoas olham aparência, status e força, Deus olha o coração. Davi cuidava de ovelhas quando ninguém estava olhando. Ele enfrentava leões e ursos não para ser reconhecido, mas porque era fiel no pouco. Ali, naquele lugar simples, Deus estava moldando um rei. Essa é a primeira grande lição. Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Muitas vezes queremos o trono, mas rejeitamos o campo. Queremos o resultado, mas evitamos o processo. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé para ungir um novo rei, todos os irmãos de Davi passam diante dele. Homens fortes, altos, experientes, mas Deus rejeita todos. E então, quase como um detalhe esquecido, Davi é chamado do campo. E ali, diante de todos, Deus muda sua história. Um pastor é ungido rei. Não porque era perfeito, mas porque tinha um coração sensível à voz de Deus. A vida de Davi nos ensina que as maiores batalhas externas revelam uma confiança que foi construída em batalhas internas. Davi não venceu Golias naquele dia, ele apenas confirmou uma fé que já existia. Mesmo após a vitória, Davi não teve uma vida fácil. Ele foi perseguido por Saul, injustamente acusado, traído, forçado a viver escondido em cavernas. Ele tinha a promessa, mas não tinha o trono. E aqui está outra grande lição. Ter uma promessa não significa viver sem dor. Muitas vezes, o caminho entre a promessa e o cumprimento passa por lágrimas. Davi teve oportunidades de matar Saul e tomar o trono à força, mas ele não fez isso. Ele respeitou o tempo de Deus. Preferiu sofrer esperando do que vencer desobedecendo. Isso mostra algo raro. Davi confiava mais no caráter de Deus do que na própria pressa. Quando finalmente se torna rei, Davi alcança poder, influência e vitória. Mas a Bíblia não esconde suas falhas. Davi erra, ele peca, ele cai profundamente. O pecado com Batseba e a morte de Urias mostram que até homens, segundo o coração de Deus, são falhos. Mas aqui está o ponto central da história de Davi. Não foi a ausência de pecado que o definiu, mas a forma como ele lidou com seu pecado. Quando confrontado, Davi não se justificou, não culpou ninguém, não se escondeu. Ele quebrou por dentro. Ele se arrependeu de verdade. O Salmo 51 não é apenas uma oração, é o retrato de um coração destruído diante de Deus. Davi entendeu algo profundo. Deus não se agrada de aparências religiosas, mas de um coração quebrantado e sincero. E Deus o perdoa, Deus restaura. As consequências existiram, sim, mas o relacionamento foi restaurado. Isso nos ensina que Deus não transforma pessoas perfeitas, Ele transforma pessoas arrependidas. Davi também enfrentou dores que não vieram de fora, mas de dentro da própria família. Viu filhos se rebelarem, viu o próprio reino ser ameaçado. Ainda assim, em meio à dor, Davi nunca perdeu a capacidade de buscar a Deus. Nos Salmos, vemos um homem que chora, questiona, se desespera, mas nunca deixa de confiar. A maior transformação na vida de Davi não foi de pastor para rei, foi de um homem comum para alguém que aprendeu a depender totalmente de Deus. Ele entendeu que tudo o que tinha vinha do Senhor. Seu poder não estava na coroa, mas na presença de Deus. No fim da vida, Davi olha para trás e entende: foi Deus quem o levantou. Foi Deus quem o sustentou, foi Deus quem o perdoou. A vida de Davi prova que Deus escreve histórias extraordinárias com pessoas imperfeitas que se rendem completamente a Ele. Se você hoje se sente esquecido, como Davi no campo, Deus vê você. Se você está enfrentando gigantes, como Davi diante de Golias, Deus vai à frente. Se você errou e caiu, como Davi em seu pecado, Deus ainda é especialista em restauração. Deus não terminou a obra na vida de Davi, e também não terminou na sua. O mesmo Deus que transformou um pastor em rei,
transforma corações quebrados em instrumentos de propósito. Porque quando Deus escolhe alguém, não é para usar e descartar, é para transformar e revelar sua glória através da vida dessa pessoa. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal.